era estéril. E Eucana, como naquela época, para o homem ser realmente reconhecido diante da sociedade, ele tinha que ser pai. E se ele não fosse pai, ele era um desconhecido, ninguém o valorizava. Então ele tomou, como disse em Abraão, um concubinado. Naquela época, o concubinado deles era pegar uma segunda esposa, que hoje, no mundo de hoje, nós falamos um amante, né? Meu marido arrumou um amante. E naquela época não, arrumou uma concubina. E assim, a irmã riu ali quando eu falei. Então, naquele tempo, ele tinha que arrumar uma concubina, assim como Abraão, ele arrumou uma concubina que foi a Agar, para poder dar a ele um filho, porque Sara era estéril. Mas Deus já havia prometido a Abraão que ia fazer dele pai de uma grande nação. Mas ele achou que para ele ser pai de uma grande nação, ele tinha que ter muitos e muitos filhos. E não foi. Aí, como disse, para ser pai, a Sara colocou Agar na vida de Abraão, para ter um filho. Mas, como diz, o filho de Agar era o filho da carne, e o filho da Sara era o filho da promessa, porque o filho de Sara foi Isaque. Assim foi aqui também em Samuel. Ana era estéril, não poderia ter filhos, e isso causava uma tristeza nela, porque Eucana acabou pegando Penina como a sua concubina para poder dar a ele filhos, né? Para poder ele ser reconhecido naquela época. Só que esse problema dele com a Penina trouxe muita tristeza no coração de Ana, porque Ana queria ser mãe. Ana queria sentir o prazer de ser mãe, porque muitos falam, para ser mãe não precisa pôr o filho no mundo, mas naquele tempo a mulher só se sentia mulher de verdade se ela tivesse um filho dela mesma, vindo dela mesma, não de outra. E Eucana, para poder para ser pai, pegou a Penina. E nisso a Penina se engrandeceu diante de Ana, porque ela achou que por ela ser mãe, por ela dar Eucana os filhos, que ela era superior a Ana. E isso, ela diminuía a Ana, ela provocava, ela afrontava a Ana por causa disso. E aqui na leitura ainda fala que Ana ficava calada. Ana chorava caladinha. E Eucana perguntava a ela e ainda falava para ela se o amor dele não valeria por 10 filhos. Aleluia. Mas para ela não era aquele sentido. Para ele achava que o amor dele, só por ele amar a Ana, que Ana deveria se sentir feliz e satisfeita. Mas ela não sentia, ela ficava triste, porque ela via os filhos de Penina e sabia que era filho do esposo dela, mas não era dela, era filho da outra. E assim Ana ficou muito triste. Aí quando de ano em ano ele subia para Siló, para poder fazer as oferendas, os holocaustos deles, a Ana também subiu, junto com Eucana e Penina e os filhos de Penina. Ela subiu. Chegou lá, eles comeram, eles beberam, mas chegou umas certas horas que Ana, a tristeza foi muito forte no coração dela. Ela confiava em Deus, ela sabia que Deus ia ouvir ela, mas ela viu que o tempo estava passando e que aquele milagre estava demorando chegar na vida dela. Então ela foi lá para o santuário e ajoelhou. Ela não gritava, ela não falava, ela não pedia, ela só ficava só em pranto de choro e só mexia a boca dela. Mas o profeta Eli, o sacerdote, ele não escutava a voz de Ana. Ele só via Ana naquele choro e naquele desespero.
Até ele chegou a achar que Ana estava embriagada e falou para Ana. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Aleluia! Porque ela foi no santuário chorar e pedir a Deus e falar com Deus se ele desse ela um filho varão, ela entregaria aquele filho para ele. Esse foi o voto que Ana fez com Deus. Ana não prometeu a Deus de dar a ele a riqueza dela, o dinheiro dela, o ouro dela, a prata dela, não. Ela prometeu, o voto que ela fez a Deus foi um voto muito mais além, muito mais forte. Que aquele filho que ele ia dar a ela iria devolver a ele. Enquanto vida ele tivesse, aquele filho serviria ao Senhor. E Deus viu sinceridade nas lágrimas de Ana. Ele viu que realmente tudo que Ana falou, Ana estava falando de coração. Ana chorou, e o profeta Eli ainda falou com ela: não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Então foi o que o profeta Eli falou para Ana, que ela podia ir embora, que ela fosse em paz, e que o Deus de Israel ia dar a ela aquele milagre, aquela vitória que ela estava pedindo. Assim somos nós no dia de hoje. Nós também estamos aqui hoje nesse 7º elo da campanha de Ana, e o voto que nós temos que fazer a Deus é esse: não prometer para Ele o nosso dinheiro, porque Ele é dono do ouro, da prata, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas prometer a Ele algo que está dentro do nosso coração, a nossa vida, o nosso trabalho na seara dele, que é isso que nós temos que prometer a Ele, e dizer para Ele: você fiel ao Senhor, enquanto vida eu tiver, porque é o que Deus quer de nós. Ele quer que nós façamos esse elo com Ele, essa aliança com Ele, de servir Ele assim como Ele serve nós, de nós também dar para Ele o nosso tempo, assim como Ele inclina os ouvidos dele para nos ouvir no momento da nossa petição. Aleluia! Porque quando nós clamamos, que nós ajoelhamos para pedir Ele, muitas vezes até em pé, se nós estamos no trabalho, às vezes nós não dá tempo de ajoelhar, mas ali na medida que nós estamos trabalhando e conversando com Deus, pode ter certeza, amada igreja, Ele está nos ouvindo. Ele está atento a tudo que nós estamos conversando. E Ana não precisou nem dizer para ele, só bastou ela movimentar os lábios dela, e ele já sabia o que ela estava pedindo para ele. E Ana foi fiel. Ela já saiu daquele santuário, depois da palavra do sacerdote Eli. Ela saiu de lá feliz, ela foi transformada. Por quê? Porque ela saiu crendo que Deus tinha ouvido a petição dela realmente, e que Deus ia dar para ela aquilo que ela pediu. Então assim somos nós hoje, nesse último elo da campanha de Ana. Vamos sair daqui crendo que Deus realmente vai trabalhar na nossa vida e vai colocar nas nossas mãos aquilo que nós viemos buscar. Porque é a nossa fé que traz o milagre até nós. É a nossa fé que traz a nossa bênção. Porque não adianta nós pedir e ao mesmo tempo nós não ter fé naquela nossa petição. É como sair para procurar um emprego. Aí eu vou bater naquela porta ali. Se ela abrir, tá bom. Se ela não abrir, paciência. Não.
tem que sair dizendo: vou bater naquela porta e vou conseguir o meu emprego. Eu vou sair para resolver esse problema, e quando eu vier de lá, esse problema vai estar resolvido, porque quando eu chegar lá, o meu Senhor já chegou na minha frente e já resolveu o meu problema. Porque Deus, Ele é Deus de tudo e de todos. Ele é Deus para resolver qualquer coisa. Aquilo que é impossível para nós é facilidade para Ele. Aquilo que não está no nosso alcance, está no alcance dele para nós. E Ele não deixa nós desamparados. Nós passamos por tribulação? Sim, porque nós somos ser humano. Às vezes, quando a gente adoece, a pessoa fala assim: mas ela é crente, ela é evangélica, por que ela está doente? Nós somos carne, nós somos ser humano. Então, tem a doença da carne e tem a enfermidade, que é cilada do inimigo. A doença é da carne, mas as enfermidades é do inimigo. E nós não podemos deixar que o inimigo toque em nós. Porque se a gente parar para pensar e ver bem, a enfermidade é só Deus que cura. A doença também é só Ele. Mas Ele deu a sabedoria ao médico para poder passar um remedinho para nós e nós tomar e melhorar, para nós poder sentir bem. Mas a enfermidade é como eles dizem: casca de demônio só sai com jejum e oração. Mas Ana foi fiel, amada igreja. Ana foi fiel a Deus até no dia. Eucana achou que Ana não ia entregar Samuel para Deus, conforme ela tinha falado. Mas ela honrou esse voto dela. Assim temos que ser nós também, honrar o nosso voto. Se nós não vamos honrar o nosso voto, é melhor que nós nem façamos ele. Porque o voto feito, ele não pode ser quebrado. Ele tem que ser um voto feito e cumprido. É igual uma dívida. Quando a gente deve e não paga, é um problema. Então, o nosso voto também com Deus é isso: Senhor, eu vou fazer isso na tua casa. Dá o que der, amada igreja. Faça. Dá o que der, mas faça aquilo que prometeu fazer na igreja do Senhor. E pode ter certeza que a recompensa do Pai é grande demais na nossa vida. Glória a Deus. É muito grande a recompensa dele. E aqui ainda fala né? E disse, então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: age a tua serva graça aos teus olhos. Ela achou graça nos olhos do sacerdote. Por quê? Porque ela viu que o sacerdote falou com fé e ela recebeu aquela palavra do sacerdote com fé. E ele ainda fala: assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana a conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Então Deus deu para ela Samuel. E quando Samuel estava ainda pequeno, aí ela já não ia em Siló fazer o sacrifício, porque Samuel ainda estava mamando. Mas ela fez um voto a Deus que assim que ele desmamasse, que ela levaria e entregaria ele ao templo, não para ele servir ao homem, mas para servir ao Senhor. Glória a Deus. E foi exatamente isso que Ana fez quando Samuel pegou na idade de 3 para 4 anos. Ela levou Samuel e entregou. E Eucana achou que ela não ia ter aquela coragem de fazer aquilo que ela estava falando de fazer, de entregar o filho dela ao templo. Mas Ana mostrou a
a fidelidade dela a Deus. E é assim que nós também temos que ser. Aleluia. Fiel ao nosso Deus. Não fiel ao homem, porque o homem é falho como nós. Nós temos que ser fiel a Deus, porque Ele não deixa nada faltar para nós. Ele nos honra cada dia com as nossas necessidades. Ele abre porta de emprego. Aonde não tem porta, Ele abre porta. Aonde não tem alegria, Ele coloca alegria. Aonde tem problema, Ele resolve o problema. Ele não deixa que os filhos dele pereçam. Ele luta junto com os filhos dele para alcançar aquilo que é de necessidade de cada um dos filhos dele. Eu falo com vocês, amada igreja, porque eu sou uma testemunha viva desse nosso Deus. Que passar pelo que eu passei e estar aqui hoje falando desse amor, falando desse Deus, eu falo com vocês, eu faço isso com muita alegria e com muita satisfação, porque Deus me tirou ali, praticamente da sepultura, porque eu fui lá, mas Ele falou: ainda não é hora de ficar aí embaixo, sai desse buraco, é para você subir para cima. E Deus me colocou em cima. Eu falei: ainda tem luta? Tem, porque a luta não para. A luta é até hoje. Até hoje nós ainda vivemos em luta, porque nós lutamos com o inimigo, mas Deus está sempre junto com nós para lutar junto com nós. Ele não deixa nós lutar sozinhos. E na hora de vencer a batalha, às vezes nós pensamos que foi nós que venceu, mas foi Ele que venceu por nós. Foi Ele que ganhou a guerra e a batalha por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, confia, crê, coloca tudo nas mãos dele. Não tenta carregar aquilo que não aguente carregar. Não tente fazer aquilo que não aguenta fazer. Coloca nas mãos dele e confia. E como diz o Salmo, espera com paciência no Senhor, que o pastor Silvio ama esse Salmo. Eu não sei porque ele ainda não está abrindo o culto com o Salmo 40, porque ele adora esse Salmo. Esperei com paciência no Senhor. E é o que nós precisamos fazer. Às vezes a gente fica um pouquinho desinquieto, que a gente pede de manhã e quer receber à tarde. Mas Deus fala: espera, minha filha, espera só mais um pouquinho que eu já estou chegando. Porque Deus não atrasa. Ele não atrasa. Ele chega no momento certo e na hora certa. Às vezes é o nosso desespero, a nossa falta de paciência é que faz atrasar as coisas na nossa vida, faz atrasar as bênçãos na nossa vida, faz atrasar o milagre na nossa vida. É a nossa falta de paciência. E Ele fala: tenha paciência. E Ana teve essa paciência. E a paciência de Ana foi tão grande. E Ana, a fé dela em Deus foi tão grande a fé dela, que depois de Samuel, Deus ainda deu ela mais 7 filhos. Olha que bênção maravilhosa. Ela recebeu bênçãos multiplicadas. Ela achou que Deus ia deixar só Samuel na vida dela, mas não, ela entregou Samuel. Mas ela também não esqueceu dele, não. Todo ano, na festa, no tabernáculo, ela subia levando um vestido novo para Samuel vestir, para servir ao Senhor. Então, assim temos que ser nós. Quando nós receber a bênção, não esquece de voltar para agradecer aquela bênção. Não esquece de estar ali dizendo a Deus todos os dias da nossa vida: obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigada por cada dia. Só por eu levantar de manhã já é uma bênção do Senhor na minha vida. Eu sair para trabalhar e voltar para casa já é uma bênção. Porque Deus
Ele é uma bênção na nossa vida. É uma bênção multiplicada na nossa vida, amada igreja. Pode ter certeza disso. E Ana foi muito feliz, porque depois de Samuel, Deus deu ela a beleza de ser mãe mais 7 vezes, aonde ela achava que não ia ter um, mas quando ela clamou o Deus de Israel, ela recebeu esse filho. E Samuel foi muito conhecido. Samuel foi muito conhecido naquela época, né? Porque ele trabalhou, ele fez a vontade de Deus, né? Aqui ele fielmente foi servido com uma escola de profeta, foi registrado na galeria dos heróis da fé. E Ana, Deus honrou Ana com a fé, com a paciência, a bondade, a oração, a entrega, a fidelidade, a dedicação, o amor, o desprendimento e o louvor foram as virtudes que Ana recebeu do Senhor, porque ela foi paciente e ela confiou que naquele Deus que ela estava servindo, Ele ia fazer um milagre por completo na vida dela. E quem se envergonhou foi a Penina. A Penina que se envergonhou, porque ela achou que a Ana nunca ia ser mãe, que Deus nunca ia dar essa alegria para Ana. Mas aqui no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 5, ainda fala assim: os que antes eram fardos te alugaram por pão, mas agora cessaram. Os que eram famintos, até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos enfraqueceu. Que foi o que Deus fez. Eles queriam dizer: o que Deus une, o homem não separa, mas às vezes separa sim. Separa porque muitas vezes a carne é fraca e ele acaba caindo na tentação e acaba abandonando a sua esposa. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que aquilo que Ele uniu permaneça unido. Aquilo que Ele fez está feito e Ele não aceita que seja desmanchado. Naquela época de Abraão, teve essa situação que antigamente chamava o concubinado, que era o esposo, por a sua esposa não dar um filho, ele pegar outra para poder dar ele um filho. Então isso era aquele problema do passado, e aquele problema do passado ele gera até hoje, porque se nós for ver, esse passado tem até hoje. Esse tal de concubinado tem até hoje. Mas nós viemos aqui em busca da bênção, porque Ana foi abençoada. E nós viemos aqui em busca dessa bênção. E eu quero que Deus abençoe de coração, abençoe cada um de vocês. Aqueles que aqui vieram buscar, receba de Deus, Pai Todo-Poderoso, em todas as áreas de suas vidas, que o Espírito Santo possa trabalhar na vida de vocês, em cada área da vida de vocês. Quando vocês for orar, peça a Deus: Senhor, trabalha, Senhor, em todas as áreas da minha vida, para que Ele possa prosperar em todas as áreas das suas vidas, na financeira, na saúde, na espiritual, em todas as áreas de sua vida. Peça ao Espírito Santo que trabalha, porque é o que eu peço a Deus todos os dias. Trabalha, Senhor, em todas as áreas da minha vida. E Deus tem me honrado, cada dia Ele tem me levantado mais. Em cada área da minha vida, Ele tem me levantado cada dia mais. Amada igreja, as horas já não se esperam. E eu não sou muito de falar, porque eu não aguento muito ficar em pé por causa dos meus pés. Eu não aguento muito ficar em pé, então eu sou de falar pouco, né? O pastor Silvio tem muitas bênçãos para entregar. Pode ter certeza que todos que estão aqui vai sair cheio de bênção, cheio dos milagres de
Deus, porque ninguém hoje vai sair daqui de mão vazia, porque papai não vai deixar. O nosso Pai é um Pai maravilhoso. Devemos ser felizes e agradecidos por estar na presença desse Pai todos os dias, porque cada dia o mover dele é diferente na nossa vida. Aqueles que chegam caído, sai de pé. Aquele que chega triste, sai alegre, porque o Espírito Santo é maravilhoso, amado igreja. E crê, somente crê, confia em Deus e pode ter certeza que em todas as áreas da vida de cada um de vocês, o trabalhar de Deus vai ser tremendo, tremendo. E que esse sétimo de hoje, eu levo para minha casa a minha vitória, a minha bênção, porque eu vim do primeiro elo até o sétimo. E para mim foi uma honra estar aqui hoje, o sétimo elo. Eu agradeço de coração e que o Espírito Santo derrama as bênçãos sobre medida em cada um de vocês. E assim eu agradeço ao meu bondoso Pai pela minha